Mais uma vez estamos com vocês com o nosso programa Voz Ativa, um programa que tem o compromisso de trocar em miúdos todas as notícias que está aí na mídia nacional, local, para que nós possamos conscientizar mais do que anda acontecendo. Então, mais uma vez, estamos aqui com o nosso programa, Hoje já são 27 de abril de 2016. Então, estamos fazendo um trabalho de conscientização, porque a informação hoje é importantíssima. Tá? E, inclusive, se vocês quiserem assistir o nosso programa, tá, durante aí, fora do horário, então pode entrar no YouTube. No YouTube está lá TV Mais Uberaba Oficial. Tá? Então você põe lá TV Mais Uberaba Oficial, tá? Tem a programação. Tá? Então você vai procurando lá, tem vários programas. Tá? Então aí você pode achar a programação toda da televisão, está lá, certo? Arquivada no YouTube. Então você pode assistir os meus programas anteriores aí no YouTube, ou se não, você pode entrar também na página do Facebook, tá? TV Mais Uberaba também tem um link que você pode acessar lá e assistir a programação. Então hoje ficou muito fácil, tá? Para que quem tem um computador, quem tem um notebook, quem tem aí um tablet, um smartphone, certo? Acessar a internet, pode assistir a nossa programação tranquilamente. Então vamos lá. Estamos aqui nos jornais aqui no Matutino de hoje. Casa no Pontal servia de apoio ao crime. Então acharam uma denúncia anônima, acharam alguns carros roubados lá, nessa casa, lá no Pontal. Para não saber, o Pontal é ali na cabeceira da pista do aeroporto. Já perto do Ceasa, ali perto aonde está o Macro, esse mercado Macro, ali por ali, que é aquela parte de cima que é entre Olinda e o Macro, é o Pontal. Tá? Porque hoje agora tem bairros demais, a gente tem que às vezes explicar. Isso aqui já não é um bairro muito novo não, mas tem muitos bairros aí que são antigos, tá? Mas tem agora muitos bairros novos, que a gente nunca viu falar. Então, Uberaba cresceu muito. Só não cresce na estatística. Na hora de fazer coisa não cresce. Não. A cidade cresce no tamanho, mas não cresce na população. Mas daqui um dia tem mais casa do que gente, se eu brincar Uberaba. Não dou conta desse pessoal que faz desse IBGE do Uberaba também, não. O Anderson uma vez ficou bravo, mas ele tem toda a razão. E essa estatística mal feita, ela prejudica demais o Uberaba a nível de verba, viu, gente? Porque as verbas vêm pelo tamanho da população da cidade. Para o município e tal, tudo pela população. Então, voltando ao assunto aqui, lá no bairro Pontal, então acharam cofre, maçarico, ferramenta, um fuzil, coisa depois utilizada. Exato, que o pessoal que estava fazendo explosão de caixa eletrônico, roubando lotérica e tal, é um QG do crime lá, Agora, o que eu acho meio complicado, o correto mesmo seria ter feito lá uma campana, ficar lá esperando, a hora que o pessoal chegasse, abafava. Chegar lá e fazer apreensão dos materiais e tal, não resolve muito não. A gente tem que pegar os bandidos. Então é uns negócios complicados. Falando em bandido, estava vendo uma reportagem ontem, a Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo fez um trabalho ali de prender vários policiais civis no interior de São Paulo, aonde o pessoal estava extorquindo, por extorsão. Tá? Então o pessoal criou uma máfia para extorquir. E numa gravação lá de um policial com o outro, certo? Aí eu achei bom, foi ele falar, nosso negócio é roubo. Ele fez bem assim, longo e tal. O negócio nosso é roubar. Falei, eu quero assim com a boca boa e tal. Gente, esse país precisa de jeito, gente. Esse país precisa de julgamento de 1 a 1, fuzilar de 10 em 10, senão não funciona não. Tá? Se não fizer isso, perdeu o controle. O mal tomou conta, as trevas tomou conta, a força do mal tomou conta desse país. Tá?
E ainda que na aparência do bem, o mal é sempre mal. Você tem que ficar de tadinho, 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 o inferno está cheio. Eu tenho que endurecer. Tá? Me endurecer nas leis, não, endurecer as atitudes. Tá? Leis, a gente tem demais, não tem atitude. Por quê? Bandido tomou conta do país, de cima a baixo. Então, a sociedade que trabalha, que luta, está pagando uma conta extremamente cara. Tá? Então, a situação. Polícia Federal busca identificar autores de explosões de caixa. Né? Tem que fazer pena exemplar, né? Pena exemplar que resolve o problema. Servidores aceitam proposta e descartam greve. Então, o pessoal aí... Na realidade, não é servidores, viu, gente? Parece que quem estava reunido mesmo, tá? E o que eles falam aqui não é verdade. Tinha 80 professores, tá? Reunidos lá e tal, papapá, e o pessoal concordou com um reajuste salarial de 2,93 e um aumento de 45, mais um pouco, já tinha dado os R$45 do ticket de alimentação, em assembleia ontem. Quero explicar para vocês, porque essa história do ticket de alimentação, gente, é para não sobrecarregar o custo, viu, da folha de pagamento. Porque quando você joga o salário, você tem que pagar 13º, as férias e tal, papapá, tudo em cima do salário. Quando você dá uma ajuda de custo, aquilo não entra como salário. Viu? Por isso que eles gostam de aumentar mais o ticket, certo? Mais a bonificação, mais isso, aquilo, para que não possa sobrecarregar a folha de pagamento na hora de aplicar lá o 13º, as férias e tal. Tá disso, viu? Mas então o pessoal reuniu lá e tal, resolveu, né, o pessoal, piso nacional, só que o pessoal dos professorados, eles estão querendo o piso nacional do magistério. Mas quando o pessoal fez lá a lei, né, do piso nacional do magistrado, né, do magistério, eu sempre falei, ó, não vai dar conta, as prefeituras não vai dar conta de pagar esse piso. Tá? Então, acho que é R$2.000 e tantos hoje, que é o piso mínimo que o pessoal tem que ganhar em a carga de 44 horas semanais. Viu? Quero explicar também, viu, você professor. O piso é para quem trabalha 44 horas por semana, viu? Aí que a lei fala isso. Já os servidores da prefeitura acataram proposta com acréscimo de R$120 no valor da alimentação, passando para R$500. Porém, reivindicam a continuidade tal. O problema de continuidade é o seguinte, gente. Pessoal, vocês funcionários públicos, o pessoal aí que depende do Estado, lembra o seguinte, o Estado faliu. O caixa do governo federal, certo, está zerado. O caixa do Estado está zerado, o caixa da prefeitura está zerado. Tá? Fizeram oba com o dinheiro. Fizeram, na realidade, não tiveram responsabilidade fiscal. Tá? Porque acontece o seguinte, à medida que você vai ganhando, tá, e você vai gastando, tudo bem. Mas quando você começa a desconfiar que não vai ganhar, você tem que diminuir o gasto antes de você... Peraí, eu acho que você tem um comércio, uma empresa. Tá? Você simplesmente tem um padrão de vida, né? Você vai gastando, tirando o dinheiro da empresa e tal. Quando você vê que a empresa começa a dar prejuízo, você tem que recolher também. Não foi o que aconteceu com os administradores públicos deste país. Não recolheram. Tá? E ao não recolher, certo, foram gastando. A vida foi gastando, foi abrindo buraco. Tá? Somente no mês, ó gente, você vê a gravidade que nós estamos desse governo. Somente no mês de fevereiro, a dívida pública interna do Brasil aumentou em 68 bilhões. No mês. Hein? Por quê? Porque o país entrou numa recessão, está quase entrando em depressão, porque se as pessoas ficarem, é depressão. O que é depressão? Ninguém vai pagar ninguém e ninguém vai vender nada. O país vai entrar no caos, bancarrota. Tá? Então, nós estamos agora em recessão, certo? Todo mundo diminuindo a compra, ninguém conseguindo fazer nada, tem aí 13 a 15 milhões de desempregados, falar que 10 é mentira, certo? Porque se a pessoa ficar 3 meses sem ir lá procurar emprego, é considerado empregado, que não é verdade. Tá? Então, é uma situação complicada, viu? E essa situação que nós estamos vendo aí mostra o seguinte, que esse pessoal que está nos administrando, tá, são incompetentes, certo? E esse pessoal é responsável direto por essa situação que nós estamos vivendo. Tá? Simplesmente gastar mais do que ganha. Quando você na sua casa aí começa a endividar, chega no ponto que você perde o crédito. Perdeu o crédito, você não tem condição de comprar nenhuma agulha mais. Acabou. Você não tem dinheiro, não tem crédito, não tem como comprar. O que está acontecendo no Brasil. Naquele caso,
lá do Rio de Janeiro é muito grave. Tá? Tem 104 mil pessoas que não estão recebendo a aposentadoria e a pensão. O pessoal do Judiciário entrou na Justiça, tá? Para que possa fazer arresto de bens do Estado para poder pagar os atrasados e para pagar a pensão. Por quê? Porque na realidade, gente, aí o secretário lá estava falando, né, da Casa Civil do Rio de Janeiro, que as verbas que eles estão querendo, não pode ir para pagar pensão, pagar nada de aposentadoria, porque são verbas carimbadas. Né? É a história da Copa do Mundo, né? E depois agora a Olimpíada. Quebrou, né? Quebrou. E o Rio de Janeiro está quebrado por causa disso. Tá? E por causa do royalties do petróleo também. Ficou muito apinhado no royalties do petróleo, certo? O petróleo era 100, 120 dólares, baixou para 30, 35, 40 dólares, certo? Então, abriu o bico. E a Petrobras não está tendo condição de extrair muito petróleo, porque não tem dinheiro. Tá? Deve $500 milhão, por enquanto. Né? A hora que vier as sentenças da justiça americana, que vai vir salgada, aí você pode ter certeza, aí mais por baixo, aí uns 60, 70 milhões de dólares. Tá? Quase 250 bilhões de reais. Viu? Que a Petrobras vai ter de pagar também. A Petrobras não, o povo brasileiro. Né? O pessoal roubou e agora nós pagamos. Nós vamos ficar muitos anos aí pagando gasolina totalmente fora da realidade, certo? Pagando imposto totalmente fora da realidade, por causa dessa roubalheira que fizeram no Brasil. Tá? Principalmente a Petrobras é exemplo, e tem os outros órgãos aí também, não é diferente disso não. Agora, lá no Rio de Janeiro, certo? O que acontece? As pessoas estão rezando lá e tal, não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para comprar remédios, velhinho. Trabalhou 30, 35 anos lá, não tem dinheiro para comer hoje. Por quê? Porque o Estado faliu. Viu? E o indivíduo é o seguinte, segundo consta, isso é constitucional. Primeira coisa que tem que ser, certo, levado a cabo no caso de pagamento é pensão, que é alimento, gente, é alimento. É o caso grave que às vezes acontece, eles prendem aí o indivíduo por causa de falta de pagamento de pensão para os filhos. Tá? Porque é isso, né? Você não pagar, o filho vai passar fome. Como é que faz? Então, tem que ter prioridade. Viu? Então, é o caso também, a Constituição fala, primeiro tem que ser salário, certo? Tem que ser os alimentos. Depois vinham outras coisas, vinham os investimentos. Agora, não podia ter esse mundo de funcionário que tem no país. Né? Funcionário público, todo mundo quis ser funcionário público. Quando começou esse trem no Brasil há muitos anos, eu falei assim, vai virar a Grécia. E virou Grécia mesmo. Tá? Agora o Estado não dá conta de pagar. Por quê? Porque o Estado não produz, o Estado só gasta. Quem faz o pagamento de tudo é o setor privado, tá? É o setor produtivo. O Estado é um setor improdutivo, certo? Além de não produzir, ainda toma, ainda prejudica quem produz. Engenheiro disse que há 20 anos o local de aterro é inadequado. Hoje, o meu amigo João Eurípides Sabino, isso aqui eu falei há muitos anos, eu estava na rádio lá junto com o Sérgio Ruas, em 2005, eu lembro quando eles começaram a fazer esse aterro lá e tal, né, ali na Baixa, eu falei, não, gente, ali é local inadequado para esse tipo de coisa. Tá. E além de o local sendo inadequado, foi feito inadequadamente a parte técnica. Tá. Não foi feita a impermeabilização do solo, que é um absurdo. Tá? Então, conforme o engenheiro, né, o estudo foi realizado para a apropriação da área. Sem consenso entre as partes, a questão foi tratada na justiça e ele nomeado perito para avaliação do espaço. Nesse levantamento, constatou que não havia sido feito o relatório de impacto ambiental, comentei isso aqui ontem, e a ausência dele levou à situação atual sobre a contaminação do solo e do lençol freático. Para o engenheiro, o local era inadequado. O problema não é só o local ser inadequado, foi feito também uma situação inadequada no aterro. Não foi feita a impermeabilização. Tá? Porque fica caro e tal, e não, mexer com isso não, vamos deixar do jeito que está mesmo. É a história do egoísmo, né, e do imediatismo do ser humano. O meio ambiente tem esse problema. A pessoa analisa o seguinte, eu resolvo o meu problema agora, e agora depois dá ver como é que faz. Ver como é que faz depois, fica difícil, gente. Deixar passivo ambiental para outra geração é covardia. É o que sempre aconteceu e anda acontecendo.
Então deixa um passivo ambiental muito grande, viu? Muito grande mesmo. Tá? Esse passivo ambiental que nós temos no nosso mundo é complicado. Tá? Então, é o caso, por exemplo, vou explicar para vocês. Na década de 70, principalmente, houve um incentivo a novas fronteiras agrícolas. Tá? Governo do Garrastazu, governo do gás e tal, né? Então eles criaram uns fundos, né? E esses fundos, ele é interessante, ele tem uma característica, essa característica é o seguinte, era dinheiro subsidiado, dinheiro estrangeiro, né? Que eles traziam de fundo de pensão lá fora e tal, e aplicava aqui. Então, você pegava para desmatar a terra, Cerrado, tinha o Polo Amazônico, Condep, tá? Polo Centro, tá? Projeto Jica, tá? Que era dinheiro do Japão, que foi feito aqui em Coromandel, tá? Essa região. Tá? Então, toda essa região foi aberta, tá? Na época dos militares. Tá? Então, fizeram todo um trabalho, certo? De desmatar. E outra coisa, se você tivesse a terra lá e não desmatasse, você era multado, pagava um imposto mais alto. Então você era obrigado a desmatar. Tá? Então, agora, certo, vem a lei e tal, que você é obrigado a reflorestar. Tá certo? É uns contrassensos que existe que é complicado. Tá? Por isso que eu falo para vocês que esse Código Ambiental é o fim da picada. Tá? Não poderia ter um Código Ambiental desse jeito. O Brasil é continental, certo? Os biomas do Brasil são extremamente variados. Tá? É como se fosse um continente mesmo. Né? Cada região é diferente um do outro. E criaram esse passivo ambiental e agora quer que numa geração só todo mundo resolva. Está errado. Tem que mudar sim, tem que reestruturar, tem que repensar, tem que aumentar a produtividade agrícola, não abrir novas áreas mesmo. Tá? Trabalhar sempre na produtividade. Mas, infelizmente, certo? Aqui no Brasil, você quer fazer por decreto. O indivíduo senta no ar-condicionado, põe lá um papel, põe um computador e fica fazendo uns cálculos lá, e tá, mas não é aplicável, certo? Como precisa. Que especificamente, por exemplo, o Código Ambiental brasileiro não poderia ter um bioma Caatinga ser o mesmo bioma amazônico. O bioma amazônico ser o mesmo bioma cerrado. O cerrado ser o bioma lá das Coxilhas. Tá? As áreas inundadas do Pantanal não tem nada a ver com o nosso cerrado. Entendeu? Aí tem Mata Atlântica, tem um punhado de tipo de bioma. E um punhado de tipo também de clima e de topografia, né, e tal. E eles pegaram e fizeram uma lei lá, tudo mais ou menos igual, pronto, tratar igualmente os desiguais. Né? Característica de esquerda tem que refazer muito isso que está acontecendo, né, no nosso país. Né? Movimento do comércio cai 3% no primeiro trimestre em Uberaba. Meu filho, não é cair 3%, não tem, gente. Vocês passam ali na Estação de Castro, na maioria das ruas de comércio do Uberaba, nessas mais antigas, né? Parece, dá para fazer filme de fantasma, aquela cidade fantasma, né? Aquela cidade que depois de uma guerra nuclear, né? Aí não sobrou ninguém, então está parecendo as ruas de comércio antigas de Uberaba. Tá terrível, viu, gente? Ninguém consegue hoje, certo, fazer para sua subsistência. Ninguém consegue fazer para os custos fixos. Porque no dia, qualquer comércio, qualquer coisa que você tem, ou qualquer família, ela tem um custo fixo. Certo? Tem a água, tem a luz, tem o telefone, né? Às vezes tem um funcionário, tá? Que o custo é alto, tá? E não tem retorno. Está tudo fechando, gente. Vende-se e aluga, vende-se e aluga. As empresas que mais cresceram no Brasil, vende-se e aluga. Essa empresa, ela virou uma potência no Brasil. Por quê? Tá? Quebraram o país. Tiraram. Eu sempre falei o que o PT fez, o que a esquerda fez. Tirou o sangue de uma pessoa sadia e colocou no morto. Tá? O morto não viveu, continuou morto, tá? Com essas coisas sociais deles aí, certo? Que continua, o sem terra continuou sem terra, o sem teto continua sem teto, tá? Então o miserável continua miserável, tá certo? Exatamente o que o cara que que criou o Bolsa Família falou o seguinte: Bolsa Família tinha que ter só porta, certo? Tinha que ter, não pode ser só porta de entrada, não tem que ter porta de entrada e saída. A pessoa tem que receber o Bolsa Família, depois tem que sair e não receber mais. Não precisar de receber, não é para não receber, não precisar de receber mais.
Agora não, aqui eles fizeram no Brasil um esquema onde o indivíduo recebe o Bolsa Esmola, tá? Mas é para ficar preso para votar. Tá? O indivíduo ter projeto de poder. Eu sempre falei que ele só tem projeto de poder, não está pouco preocupado com o Brasil, está pouco preocupado com o brasileiro, está pouco preocupado com a nação brasileira. Tá? E é projeto de poder. PT e presidente Lula e Dilma. Tá? Você vê que a Dilma, ela vai ficar na história. A única governante até hoje que foi lá na Unasul, na Mercosul, certo? Fazer um manifesto de desagravo contra o impeachment dela, certo? E pedindo, olha para você ver, ela não podia fazer isso, ela podia nem pensar em fazer isso, pedindo para que os estrangeiros punissem o seu próprio país. Você está com gozação conosco, né, Dilma? Certo? E lá pedir para punir o Brasil, só para você ficar no poder. Depois que você fez com o Brasil, deixar o país quebrado do jeito que está, o pessoal está chamando mendigo de Vossa Excelência no Brasil. Tá? Todo mundo quebrando. Tá? Toda hora eu abro uma coisa aqui, eu quase caio de corda. Itapemirim quebrou, tá? De firma grande entrando em concordado. Até a Gessileva está entrando em concordado. A Gessileva, que é esse produto tudo que você compra aí de primeira linha, tudo a Gessileva que produz. Tá? Ontem eu estava vendo, tem uma tecelagem, muito antiga, tinha a Artex e tinha uma concorrente, uma Buitner. Essa Buitner é uma indústria de tecelagem lá de Santa Catarina, certo? Amanheceu com as portas fechadas ontem. Tá? Não tem condição, certo, de tocar em frente. Não vende, tem os funcionários, tem as dívidas para pagar, mas não tem para quem vender. Tá? Quebrou. E outra coisa, e nesse caso nós estamos vivendo aqui hoje no Brasil, certo? Não tem isso nem do empresário competente, não. Tá? Se não vendeu, não tem lucro. Se não tem lucro, não tem como investir. Se não tem como investir, não tem como pagar as contas. Não tem como pagar as contas, quebra. Pronto. É simples. Não, mas o indivíduo é competente e tal. Não adianta competência, certo? Onde não tem condição de você aplicar a sua competência. Que é o caso da estrutura empresarial brasileira. Tá? Está abrindo o bico. A estrutura empresarial brasileira está abrindo o bico. Por isso tem o desemprego. Porque é relação trabalho-capital. Tá? Sem o capital, não tem como dar emprego. Sem o empregado, o trabalhador, não tem como você gerar capital. Tá? Então, uma coisa depende da outra. Tá? E as pessoas têm esse meio demente, o pessoal de esquerda. Tá? O Paulinho da Força Sindical, né, que tem 1000 denúncias contra ele, sindicalista 171 do Brasil, ele simplesmente, existe um fator interessante, né, no fator aí da gente falar em termos das pessoas brigar pelo Brasil. Gente. Porque o correto agora, para nós dar uma melhorada no país, todo mundo tem que juntar, unir para brigar pelo Brasil. Certo? Os empresários, os sindicalistas, certo? Todas as estruturas de classe aí tinha de dar as mãos. A solução agora é essa, não tem outra saída. Essa estrutura sectária que foi colocada pelo PT, pela a estrutura de esquerda do Brasil, certo? Que fez esse separatismo, está dando tragédia. Está dando, certo? O que o pessoal está sentindo na pele. E, consequentemente, tinha de unir. E o Paulinho da Força falou o seguinte, certo? Pediu para o Temer, hipótese alguma, estava conversando com ele ontem, hipótese alguma, não mexer na Previdência. Mas não tem como não mexer na Previdência, gente. A Previdência do Brasil está quebrada. Certo? O rombo mensal da Previdência é uma coisa monstruosa. Principalmente a Previdência pública. Tá? Tem 980 mil aposentados e pensionistas do setor público que recebe mais do que 28 milhões do setor privado. Tá vendo? 900, presta atenção que eu estou falando para você. 980 mil aposentados do governo federal, principalmente, recebe mais do que 28 milhões. Está errado. Tá? Já vem montando trem errado. Já vem com esquema. Tá? Já vem montando esquema para tomar do povo brasileiro. Não é de hoje os governantes. Tá aí o problema. Tá? O tamanho do rombo é uma coisa monstruosa. Tem que mexer. Alguém tem que mexer nisso aí. Tá? É bomba relógio. Todo mundo já sabe que isso é uma bomba, vai explodir. Então, um dia vai estourar. Está estourando isso. O rombo está aí. Ó. Tá? Ah, mas não pode mexer, é calça pétrea e tal. Tem que mexer com a Constituição, mexer em tudo. Tem que modernizar o país. Tem que equacionar esse país. Nós estamos vivendo num país, tem muitas áreas do setor público. Um indivíduo aposentado ganha mais do que da ativa. Funcionário do Brasil, certo? O que recebe dinheiro da Previ recebia. Eu não sei não, mas recebia mais do que quem trabalhava. Está errado.
certo? Isso é um negócio que não dou conta, não. Aqui no Brasil se incentiva o ócio, né? Incentiva a preguiça, a má vontade, um padrão muito fora da realidade, né? Então, o Paulinho da Força foi lá falar, da Força Sindical, né? O único que não foi conversar até hoje com o Temer foi a CUT, né? Mas é isso, eles foi montando o esquema de quem não produz, certo? Recebe, certo? De quem produz. Chegou num ponto, quem produz não dá conta de sustentar quem não produz. É o que aconteceu no Brasil, o país quebrou. Tá? É um resultado extremamente, tá, preocupante, que fechou, né? A conta fechou da maneira negativa. Sem shows e com leilões virtuais, Exposebu não lota mais os hotéis. Gente, que diferença, hein? Sabe, 20, 30 anos atrás, certo? O pessoal do Uberaba saía, ia para coisa, viajava para alugar a casa, hein? Todo mundo alugava as casas, os apartamentos, né? Recebia aí R$1.000, né? Equivalente a R$1.000 por dia, R$1.500 por dia, certo? Durante 10 dias o nego recebia R$10.000. O nego ficava satisfeito, tal, de alugar lá a sua casa, seu apartamento para o zebuzeiros, o pessoal vinha de fora para a festa do zebu. Depois que a BCZ saiu da mão dos uberabenses, foi da mão para os estrangeiros, deram banana para a cidade de Uberaba. Deram aqui, ó, banana para vocês. Tá? Então, certo? Aí a festa para nós aqui, só os zebuzeiros e vocês que se estrumbiquem para lá. Porque para nós aqui eles deixam o quê? Deixam o cocô das vacas, o mau cheiro, os mosquitos, certo? E prosa, viu? Mais nada deixam para Uberaba. Tá? Inclusive até há pouco tempo, não sei coisa, certo? A BCZ nunca pagou o IPTU daquela área, viu? Nunca pagou. Tá? Lá do Parque Fernando Costa. Tá? Um negócio que no Uberaba que não dá para entender, não. Viu? Então, tá aí, tá? Para Uberaba não é um negócio hoje viável, certo? A Exposebu. Tá? Por quê? Porque o pessoal vinha, certo, para os leilões. Então, deixando os jatinhos aí e tal, papapá, os leilões. Os leilões hoje é tudo virtual, tá? É tudo o indivíduo dá o lance lá pelo canal rural, canal do boi, certo, e tal. Tem os canais próprios para leilão. Então, mostra lá, certo, o animal, passa toda a estrutura genealógica do animal, papapá, certo? O indivíduo compra exatamente lá de longe, né? Então, dentro dessa situação toda aqui, é um negócio que nós estamos vivendo e nessa condição aonde a modernidade, né, tirou o movimento também da BCZ. Tá? Não é só também a falta de show, como o pessoal fala, mas a modernidade também, que é os famosos leilões virtuais. Certo? Aqui nessas fazendas, tudo tem o leilão virtual aí. E nesse leilão virtual tem exatamente, tá, a condição da pessoa não mais precisar de vir a Uberaba para participar dos leilões. Tá? Então o indivíduo faz um cadastro, tá, na empresa de leilão, aquele cadastro depois é conferido direitinho e tal, ele fica na condição de poder dar lance no leilão através da TV, via satélite, certo, do mundo todo. Não é só também aqui no Brasil, não. De qualquer lugar do mundo onde ele possa acessar, certo, no computador ou através da TV aberta ou fechada, né? Mas tem esses canais estão mais na TV parabólica, né? E o indivíduo faz lá a sua compra, né, do animal que ele quer e tal, que é a coisa direitinho e tudo. Agora aqueles animais de expressão também gigante também vai acabar, viu, gente? Porque agora acabou que eu tenho que ficar lavando dinheiro aqui na exposição também. Depois desse barulho aí da Lava Jato e tal, né? O pessoal ficou meio arisco, né? Vamos lá, vamos ver o que fala o Cláudio Humberto, o jornalista, acho que não me engano, é alagoano, Cláudio Humberto, lá do Diário do Poder de Brasília, né? O Cláudio Humberto é muito bem informado porque ele fica lá dentro do núcleo do poder, né? Pela força no exterior, alegação de golpe no impeachment da presidente Dilma, nenhuma embaixada brasileira no exterior recebeu instruções para difundir a versão petista junto aos governos onde representam o Brasil, tampouco junto aos veículos de comunicação desse país. O próprio ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, tem mantido silêncio sobre o tema em conversações no exterior. Quero explicar para vocês o seguinte.
Tá? A Dilma ir lá, tal, porque até já pensou bem, ir lá, falar na ONU, tal, chamar, falar que é golpe, que é contra a democracia, papapá, é o seguinte, tá? As embaixadas no Brasil tem um embaixador. O embaixador, ele passa, tá, para o seu país, certo? Informações, relatórios. Tá? E todo esse problema que nós estamos vendo aqui de Lava Jato e tal, esse desmando, essas coisas todas, todo embaixador repassa para o seu país. Então, o que a Dilma fala, o que ela está falando é a prosa dela, certo? O que os países lá têm de informação é o que o embaixador passa. Tá? E uma coisa não casa com a outra. Então não adianta ficar falando que é golpe, que é isso, que é aquilo e tal, papá, que os embaixadores sabem o que está acontecendo no Brasil. Tanto quanto a gente, até mais. Tá? E passa relatório diário para o país de origem. Viu? O país de origem, qualquer coisa que eles quiserem saber, não vai ficar olhando por imprensa, porque a Dilma falou, o Lula falou, o PT falou, o governante de plantão falou, não. Eles vão ver o que o embaixador falou. A função do embaixador é isso. Na Unasul, entidade dos países do continente, sábado, em Quito, Mauro Vieira só abriu a boca para felicitar a presidência da entidade. Apenas o Aspone Marco Aurélio Top Garcia, aquele vagabundo ordinário no baluçal do batismo, né, que é um indivíduo que fica aí, certo, só fazendo palhaçada, tá, tomou a palavra em Quito, denunciar o golpe no Brasil. Ninguém lhe deu atenção. Certo? Um vagabundo. Top Garcia, tá, isso aqui não vou nem falar porque chama Top. Vocês lembram por quê, né? A maioria do pessoal lembra porque ganhou o apelido de Top. Disse na Unasul que Dilma cogita invocar a cláusula democrática. Foi avisado que se o Brasil fizesse isso, seria derrotado. Hein? Tá vendo? Não tem ninguém bobo não, viu, gente? Então, o Marco Aurélio 171 Garcia, vagabundo Garcia, ele simplesmente foi lá xaropar na reunião da Unasul, certo? Lá em Quito, no Equador. Então, é um negócio, certo, que mostra que não adianta vir com prosa, que prosa não vai resolver. Tá? Que o próprio pessoal lá da Unasul falou que se entrasse, porque sabe que o que está acontecendo aqui é democrático, certo? Tá os dois poderes derrubando um, que isso é democrático. Tá o legislativo, o judiciário, certo? Agindo contra o executivo. Mas não é contra o partido PT e contra a Dilma, presidente. Tá? Agindo contra as atitudes da Dilma. Tá? Que foi quebrar o país. Que foi meter essa inflação como está e colocar o país, certo, na quebradeira que está. Por quê? Porque simplesmente fez atitude. E a senhora Dilma é tão demente que a hora que ela estava falando, ontem eu estava vendo numa manifestação que ela teve, ela falando, gente, eu não sou culpada disso não, do pedalera fiscal. Faz 30 anos que todo mundo faz isso e tal, agora só comigo e tal. Não interessa, certo? Mas 30 anos está errado. Mas um dia tem que consertar. Então, precisa. Agora assim, tem 16 governadores que, se for aplicar também a lei de tributação fiscal, não fica. Então tira os 16. Tirar a Dilma mais os 16 governadores. Tem 5 mil prefeitos, tira os 5 mil prefeitos. Tá? Porque eu sempre estou falando, gente, eu conheço a lei de responsabilidade fiscal. Tá? Esse pessoal está tudo fora. Quem deixou o resto a pagar tem que ser preso. Tá? Tem que fazer cumprir a lei. Tá? Mas tem que ser todos, viu, gente? Tem que prender aí, por exemplo, igual o pessoal da esquerda fala e está reclamando, né? Que as coisas contra o PSDB não andam. E é verdade, por exemplo, era para estar preso há muito tempo, certo? O ex-governador de Minas, que é o pai, aquele que criou o mensalão, do Eduardo Azeredo, que é do PSDB, do núcleo do PSDB. Certo? Foi o criador do mensalão. Tem um mensalão em Minas, certo? Que tem de pegar dinheiro e tal, certo? Para comprar político, certo? E depois ele repassou essa fórmula para o PT, para o Lula, certo? Que ficou aí governando no primeiro governo, comprando, certo? Que o Lula também era para ter caído, porque o mensalão foi para sustentar o governo do senhor Lula, o primeiro governo. Ninguém fala isso. Eu fiquei indignado com isso. Tá? Foi preso todo mundo, certo? Mas quem beneficiou não foi preso. Está entendendo? Como é que faz? Isso é a mesma coisa que está acontecendo com as empresas também aí, principalmente as grandes empresas do Lava Jato. Tá? Quem tinha de estar preso é os donos da firma, não é os executivos da firma, os donos da firma também.
que beneficiou desses lucros tudo. As filhas lá do Camargo Correia, do Sebastião Camargo, né? Da Camargo Correia, certo? Os donos da tinha que estar preso todo mundo. Não é só o Marcelinho da empresa, tinha que estar preso de ponta a ponta. Tá? Todos beneficiados. Todo mundo levou a vantagem maior, foi os donos da empresa que pegou os dividendos depois do bolso, dessa roubalheira, certo? Que deixou meio trilhão, certo? Gente, até é ruim de falar, meio trilhão de buraco da Petrobras. É muito roubo, certo? Uma empresa só. Dou conta desse povo, não, gente. Pode fechar as portas. Um espacinho para vocês, dentro de 2 minutos estaremos de volta para ir embora.